O que o Espiritismo tem como princípio? O Espiritismo tem por princípio crença na imortalidade da alma. O espírita crê na comunicação entre os ditos mortos, os desencarnados, com os vivos, os encarnados. O espírita crê na pluralidade das existências, como também na pluralidade dos mundos habitados. São 5 princípios básicos. O primeiro é a crença em Deus. O segundo é a crença na imortalidade da alma. O terceiro é a crença na comunicabilidade entre os ditos mortos desencarnados com os vivos encarnados. O quarto é a crença na pluralidade das existências. O quinto é a crença na pluralidade dos mundos habitados. Os 2 primeiros princípios, a crença na existência de Deus é na imortalidade da alma, colocam no campo do espiritualismo, pois, conforme o próprio codificador explica na introdução do Livro dos Espíritos, o fato de acreditar em uma força superior às nossas e que dirige os nossos destinos, bem como a crença de que a alma sobrevive à morte do corpo, faz das religiões que assim acreditam serem espiritualistas. Nesse campo, não encontramos nenhuma religião que fuja desta regra. Podem dar nomes diferentes ao Supremo Senhor do Universo, mas ele continuará a ser Deus. Podem divergir quanto à consciência ou não da alma após a morte do corpo físico, pois umas acreditam que a alma se encontrará adormecida até o juízo final. Outros acreditam que esta alma se encontrará no céu, ou no inferno, ou no purgatório, e que será resgatada, se o merecer, ou encaminhada aos infernos pelo motivo contrário, no dia desse mesmo juízo final. Vemos religiões que prometem o céu para aquele que, em nome de Deus, cometer determinados atos de extremismo, e outras que nos dizem que as promessas feitas por nossos mortos são desnecessárias. As preces feitas por nossos mortos são desnecessárias, pois, uma vez morto, seu destino já foi selado. Todas estas religiões, porém, são religiões espiritualistas, ou seja, acreditam que existe um ser supremo, Senhor do universo, Criador e mantenedor, e juntamente que algo, no caso, a alma, sobrevive ao corpo. Esta crença, inclusive, é que dá a sustentação às palavras de Jesus, pois de que adiantaria praticar tudo o que o Mestre nos aconselhou se a alma morresse juntamente com o corpo físico? Já os outros 3 primeiros a distinguem das outras religiões, pois são específicos da doutrina. Crença, inclusive, é que dá a sustentação às palavras de Jesus, pois de que adiantaria praticar tudo o que o Mestre nos aconselhou se a alma morresse juntamente com o corpo físico? Já os outros 3 primeiros
a distingue das outras religiões, pois são específicos da doutrina espírita. A crença na comunicabilidade entre vivos e mortos, isto é, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, conforme palavras do Espírito de verdade em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. O Cristo Consolador coloca a doutrina espírita próxima a outras doutrinas que também assim o creem e que se utilizam da mediunidade para que esta comunicação seja efetivada. A crença na pluralidade das existências é, de fato, um esclarecimento que o Espiritismo traz, e esse princípio o torna ímpar. A pluralidade das existências é a forma com que Deus disponibilizou para que todos nós, os espíritos em evolução no universo, chegássemos ao fim que Ele determinou para todos nós, que é a perfeição. Quando nós dizemos isso, é porque a pluralidade das existências não se circunscreve somente à reencarnação, mas também às transmigrações. Ao analisarmos a vida dos animais, nós vemos que eles também estão, como tudo na natureza, sujeitos à lei de progresso. Os animais, porém, apesar de terem vivacidade, instintos que os auxiliam a viver e serem capazes de demonstrar fidelidade, alegria, tristeza, sentirem dor e outras tantas atitudes similares às do homem, ainda não estão na condição de espíritos, pois lhe falta inclusive o pensamento contínuo. Para a sua evolução, eles também utilizam-se de corpos perecíveis e, quando esses corpos morrem, tomam outros para sua jornada evolutiva para progredir e prosseguir. Didaticamente, para evitar as confusões, o codificador Allan Kardec deu a estas utilizações o nome de transmigrações progressivas, ou seja, os animais trocam de corpos como os seres humanos, mas em condições que ainda a ciência não consegue explicar e não pode explicar. Outro fato muito interessante é sobre a pluralidade das existências é que elas se dão sempre progressivamente, ou seja, não há regressão do espírito. Pode-se permanecer estacionário, mas nunca regredir. Nunca é demais nós salientarmos que estamos nos referindo à condição moral do ser e não da sua condição material. A crença na pluralidade dos mundos habitados, ela pode parecer puéril, mas é também o aceno de esperança no futuro para todos nós, pois sabemos que a evolução não se dá na Terra e que, após esses estágios que passamos aqui, outros mundos nos aguardam, onde o progresso também espera por todos nós. Obviamente, se entendermos haver outros mundos mais evoluídos que a nossa Terra, haverão outros em situações análogas à sua, ou mesmo em situações evolutivas pior que a nossa. Apesar de sabermos isso, tivemos a oportunidade de ouvir pessoas dizerem que existem 7 princípios básicos, outras dizem que são 15,
outras 30, cada um de acordo com seu entendimento. Como dissemos, o princípio desse entendimento, que são os princípios básicos da doutrina espírita, são esses 5. Os outros, conforme o entendimento de cada um, derivam desses que nós colocamos como exemplo. Pessoas colocam a crença no perispírito, que é o corpo do espírito, do qual nós falaremos nas próximas aulas. Elas colocam essa crença como um princípio básico, mas esse perispírito só tem razão de ser se a alma for imortal. Então, é um princípio? Sim, mas secundário e não básico. Esses princípios básicos que nós trouxemos para fazermos, digamos, um nivelamento do conhecimento sobre a doutrina espírita, será um a um esclarecido nas próximas aulas. Rogando a Deus suas bênçãos de luz e paz para todos. Aguardamos a próxima oportunidade.